de a gente contribuir para o reino de Deus, de a gente dar frutos, é que eu quero que você abra sua Bíblia já em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo 5. Texto muito conhecido, né? Que acredito que você já sabe até qual é. João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, que se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar a Deus, pedindo orientação a Ele nesse momento, na leitura da palavra, no conhecimento da palavra dEle. Senhor meu Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na Tua presença, te cultuando, te louvando, dizendo como o Senhor é maravilhoso, o como o Senhor é poderoso, o como o Senhor tem tido misericórdia sobre nossas vidas através da justificação dos nossos pecados. Nós te rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor tem preservado a nossa vida até hoje com um propósito, que é te glorificar, que é proclamar o Teu nome àquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Então, nesse momento, trabalhe em nossos corações, para que a gente saia daqui com o coração cheio, alegre, transbordante, entendendo a Tua palavra e cumprindo a Tua missão. A missão, meu Pai, que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Essa oração nós fazemos, Deus. Amém. Então, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje à noite justamente com esse entendimento, que você faz parte dessa obra, que você, assim como os discípulos, assim como os pastores, assim como os missionários, também participam na proclamação da palavra de Deus. Quando o pastor Rubens falou que realmente eu não vou estar só, essa é a figura mesmo. É que eu não faço o trabalho como missionário sozinho, apesar de ser vocacionado, mas todos nós somos chamados a anunciar o reino de Deus. Então eu quero que você, através desse texto, tenha essa percepção que você também vai ser capacitado, é capacitado por Deus, para levar essa mensagem em seu ambiente que você vive, em também romper algumas barreiras de timidez, de pessoas que você nunca falou, e que você também pode levar a palavra de Deus a elas. Amém? Vamos sair realmente com esse desejo no coração hoje à noite? Em nome de Jesus, amém. Olhando um pouco para esse texto, a gente precisa entender um pouco mais do que acontece para que Jesus fale isso diretamente aos seus discípulos. Aqui em João capítulo 15, Jesus já vem tratando seus discípulos, preparando eles para um momento crucial, né? O momento realmente da crucificação, da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele estava dizendo aos seus discípulos que era chegada a hora. Essa hora era a hora que o Filho de Deus seria morto, mas que ressuscitaria. E que esses discípulos levariam a mensagem dele, o trabalho, o ministério que Jesus começou, os discípulos teriam que continuar. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 11 de João, você vai ver Jesus ensinando ao povo, trazendo à multidão o conhecimento do reino de Deus, fazendo cura, milagres, né, multiplicações. Era um momento onde Jesus estava realmente lançando a semente ali em Israel. E a partir do capítulo 12, ele se volta a sua atenção para os discípulos. Jesus gasta tempo com os discípulos,
investe realmente ali 3 anos do seu ministério com os discípulos, e nesses momentos finais Jesus começa a trabalhar o coração deles, com um intuito, que eles pudessem continuar a missão. Então, quando a gente já começa a entrar nesse texto, eu quero que você perceba algo marcante nesse primeiro versículo. Vamos ler juntos? Versículo 1, capítulo 15. Eu sou a videira. Olha que interessante. Jesus está dizendo, eu sou a videira. Mas não é qualquer videira. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala isso? E aí a gente tem que se atentar ao que acontece no Antigo Testamento, direcionado ao povo de Israel. Você não precisa abrir sua Bíblia agora nesse momento, vou ler só para vocês algo interessante. O que acontece? Lá em Isaías, no capítulo 5, há uma profecia e Isaías, como profeta, ele direciona ao povo. E é muito importante a gente perceber por que Jesus disse que ele era a videira verdadeira. Alguma coisa aconteceu. Alguma videira decepcionou. Alguém não cumpriu a sua missão. E Jesus tem que destacar essa ideia, eu sou a videira verdadeira. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 1. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possui uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas, construiu uma torre no meio dela, também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha, que mais podereis se fazer a minha vinha, que eu não tenha feito, porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas. E eu vos contarei o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Aqui Isaías está dizendo assim, povo de Israel, a missão era de vocês. Vocês eram para serem a videira a qual eu plantei, a qual eu cuidei. Vocês eram para ser o povo que poderia anunciar às outras nações através do testemunho, ao serviço ao Deus verdadeiro, até o ponto que as nações iriam adorar ao mesmo Deus de vocês. Mas vocês decepcionaram, vocês desobedeceram. Em vez de vocês derem uvas boas, vocês deram uvas bravas. Então, nesse contexto, a gente percebe também lá em Ezequiel, no capítulo 15, a mesma situação. A videira, ela só serve para uma coisa. Você sabia disso? Talvez você não tenha muito costume, porque realmente é uma árvore muito da cultura judaica, daquele povo. A gente não tem muita familiaridade, mas a videira, ela só serve realmente para dar os frutos. A gente não consegue usar a madeira da videira para fazer uma porta. A gente não consegue pegar a madeira da videira e fazer uma janela, ou fazer um púlpito desse. A videira, ela só tem um propósito, dar o fruto. E Israel foi escolhido por Deus, a nação santa, e ela não conseguiu cumprir esse propósito. Então, por isso que a gente entra nesse contexto do versículo 1 lá de João 15, Jesus afirmando, eu sou a videira verdadeira. Isso traz a memória aos discípulos, entendendo, nosso povo não conseguiu realizar essa missão como deveria. Mas Jesus agora traz essa misericórdia na vida do povo de Israel, demonstração desse amor. E agora dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade e estende essa missão, não só para o povo de Israel, mas para nós hoje também. Então, sinta-se parte dessa missão, sinta-se parte desse momento a qual Jesus compartilha com seus discípulos, um momento íntimo, e entregando a missão.
Tenho certeza que você deve ter alguma lembrança do seu pai ou da sua mãe, a qual ela faz algum trabalho em casa, ou então tem alguma tarefa que é muito honrosa, que é muito importante dentro de casa, e aí o seu pai ou sua mãe diz assim: meu filho, vem aqui, me ajude nessa tarefa. E aí você vai empolgado, você vai alegre: poxa, eu vou ajudar o meu pai, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou ajudar algum conhecido. Então esse é o nosso sentimento quando Deus nos chama para a sua obra. Não como peso, não como medo. Lógico que nós somos homens, mulheres que fraquejam, que têm suas limitações, mas o nosso coração deve pulsar alegria e satisfação de poder contribuir na obra de Deus. Então, a nossa mensagem de hoje tem como esse título: que a gente possa estar firmado nessa videira verdadeira, que a gente possa permanecer nessa videira verdadeira, que a gente possa permanecer nos caminhos de Deus, que a gente possa permanecer em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui é importante a gente perceber alguns pontos. Eu já quero que você já pense aí comigo no versículo 2. Eu quero que você também já leia junto comigo, dizendo assim: todo ramo Amém. Então, Jesus chega aos seus discípulos e traz uma analogia, ele traz um exemplo. Ele pega algo do seu reino, coisas eternas, divinas, e ele traz para o contexto humano. Algo muito peculiar daqueles dias: agricultura, plantação, pescaria. Então ele traz para o contexto e diz assim: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Então nós já vimos, primeiro, que Jesus ele é a videira verdadeira. E agora ele fala do ramo. Quem são os ramos aqui? Quem que pode dizer aqui quem são os ramos? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus traz essa ideia: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Isso aqui eu vejo dois tipos de pessoas. Consegue fazer essa diferenciação? Primeiro, Jesus fala aqui de um ramo que está em mim e não dá fruto. Ou seja, o primeiro tipo de pessoa aqui é aquela que não dá fruto. E é necessário fazer algum tipo de trabalho para esse ramo. Perceba, esse ramo não está fora da videira. Esse ramo está fixo na videira, mas ela não está dando fruto. E aqui há uma palavra que eu preciso esclarecer, deixar mais claro para a gente. Mesmo sabendo que a Bíblia ela é inerrante, a palavra de Deus não erra, não falha, mas nós temos traduções nas nossas mãos que vai passando de idioma para outro idioma e que algumas palavras em alguns momentos se perdem o significado. Então quando você lê aqui cortar, não quer dizer que Jesus está dizendo que eu vou de fato já tirar esse ramo da videira. Essa palavra no grego original, onde foi escrito, é a palavra airo, que é a mesma ideia de levantar, é a mesma ideia de recolher, de retomar. Então, esse airo, essa mesma palavra no texto original, você vai ver lá quando Jesus multiplica os pães e os seus discípulos vão recolher o resto dos pães que sobraram. E ele diz: vai lá, recolhem os cestos. Então essa palavra airo, que também aparece aqui em cortar, é o mesmo lá para os discípulos levantarem os cestos. Essa mesma palavra airo vai estar lá no momento da crucificação. Jesus está carregando a sua cruz e chega ali o Simão, que é convocado a levantar a cruz junto com Jesus Cristo. Certo? O que eu quero dizer? É que essa primeira tipo de pessoa vai ser trabalhada por Deus. Não tem aqui um pensamento totalmente negativo em relação a cortar, mas imagine uma palavra disciplina, orientação, repreensão de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja.
E o que acontece com esse tipo de pessoa? Geralmente os ramos, quando a videira está crescendo e os ramos estão aparecendo, esses ramos têm a tendência de cair, de não ficar em pé reto logo. Ou seja, os ramos ainda não estão firmes. E a tendência é as folhas fazerem com que o ramo ceda, caia. E aí o que acontece? O ramo mais baixo é tendência também a pegar mais poeira, a ficar mais perto do chão, da lama. E o que o agricultor, o que Deus tem que fazer? Tem que preparar essa planta, esse ramo, para que ela não venha morrer, venha limpar. Você já viu algumas plantas tendo a necessidade de você ali, quando ela está sendo plantada, amarrar, né? Colocar ali alguma corda para que ela fique sustentada ali até um certo momento que ela por si mesma já está forte e ela não precisa mais de nenhum suporte? Essa é a mesma ideia aqui. Esse ramo que somos nós, em algum momento precisa ser trabalhado. A Rebeca leu um texto aqui muito importante, que é fundamental na caminhada cristã. Que é o quê? Que nós temos que entender que nós somos pecadores, nós precisamos do perdão de Deus, e foi pago um alto preço, realmente, para que hoje nós pudéssemos ter acesso livre a Deus. Então, houve um momento na nossa caminhada que precisou ser trabalhado no nosso coração. Algumas áreas da nossa vida precisou ser consertada, para que a gente possa dar o quê? Dar frutos a Deus. Então, nessa perspectiva, eu quero que você já fique atento. Lá em Hebreus capítulo 12, você não precisa abrir também, tá? É rápido aqui. O texto diz assim pra gente, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele está repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. E visando a disciplina que preservareis, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. O que esse texto quer nos dizer? Que Deus, ele disciplina quem ama. Ele está dizendo o quê? Que na minha caminhada cristã é necessária a disciplina, é necessária a repreensão, é necessária a exortação. E aí é até interessante, ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que a gente não precisa nem responder. Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Qual é o pai que não exorta o seu filho, que não orienta o seu filho? Nós sabemos que a criança, por certa vez, vai fazer algumas atitudes que não agradam os pais, e os pais precisam trazer ali realmente o castigo, a orientação. Assim que também é Deus em nossas vidas. Então esse tipo de primeira pessoa aí, no texto de João 15, que não dá fruto, precisa ser trabalhada por Deus. E eu quero que você entenda e faça uma análise sua mesmo e compreenda no seu coração: realmente eu tenho dado frutos a Deus? Realmente eu tenho participado na obra de Deus? Não confunda dar frutos como atividades religiosas. Não confunda dar frutos com o título de crente, certo? Não entenda que só por dizer que ser cristão, você está dando fruto. Lembra, esse ramo ele está na videira, mas ela não está dando fruto. Ou seja, eu posso ser um cristão achando que eu estou certo na caminhada, mas na verdade eu preciso da repreensão de Deus. E Alisson, como é que é esse passo? O que eu preciso entender na minha vida? Primeiro, o que é dar fruto? Já pararam para pensar? A gente já cansou de ouvir muitas das vezes que a gente precisa fazer alguma coisa na obra de Deus. Mas o que eu preciso fazer na obra de Deus? O que realmente é fazer a obra de Deus? E aqui eu quero trazer duas coisas importantes a gente entender o que é dar fruto. Primeiro,
a gente precisa entender o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Você vai lembrar de um texto muito importante, Gálatas 5, que vai falar o quê? O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, né? O domínio próprio, paciência, e todos esses são frutos que vêm de Deus. Então, todo cristão precisa se enxergar nessa posição, nessas virtudes que Deus tem para nós. E aí não entenda aqui, não como que o Mike vai precisar ser a virtude do amor, e a Priscila vai ser da alegria, e aí os dois completam ali as virtudes. Não, cada cristão precisa entender cada virtude daquelas na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que é muito hospitaleira, gosta de receber as pessoas, gosta de tratar as pessoas bem, mas tem uma área na sua vida que precisa ser trabalhada. Você é pavio curto. Você não leva desaforo para casa. Você tem sempre aquela resposta na ponta da língua, né? Não consegue dominar o seu ser, as suas palavras, os seus pensamentos. E aí você começa a perceber, poxa, é nessa área que Deus quer trabalhar na minha vida, né? É nessa área que Deus quer realmente transformar a minha vida. É nesses pontos que eu vou começando a enxergar quem eu sou. É nesse fruto do Espírito Santo que eu vou avaliar a minha vida. Será que realmente eu tenho um amor? Será que realmente eu perdoo aquelas pessoas? Lembrando que o perdão não é um ato de merecimento. O próprio Cristo nos ensina isso, que nós não somos merecedores do seu perdão. Então ele ensina assim, como é que você... Que graça, que mérito há em você amar aquele que te ama, né? É muito fácil eu retribuir o bem a quem me fez o bem. Agora o difícil é o meu inimigo, eu ter que orar por ele. É eu ter que ajudá-lo no momento de dificuldade. Então é nesses pontos que realmente eu vou ser provado se eu amo ou não as pessoas assim como Deus tem me amado. Se você tem um pensamento achando assim, eu não vou perdoar nunca aquela pessoa, o que ela fez comigo não merece o perdão. Aí você deve parar e analisar, poxa, mas Deus me perdoou. Ele é a maior demonstração de perdão. Eu também não mereci o perdão, mas Ele me perdoou da mesma forma. Lembra os 2 mandamentos que Jesus resume para os seus discípulos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então são nessas virtudes que nós somos trabalhados, que nós somos orientados, que nós somos levantados, irmãos, a dar frutos. Amém? Então a gente vai para o segundo tipo de pessoa. No mesmo versículo 2, você vai ver aí o texto dizendo assim: e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. E aqui, de modo geral, eu posso dizer já pelo conhecimento que eu tenho tido, eu acredito que a igreja, ela se estabelece nesse tipo de pessoa. A igreja Elohim aqui, a qual nós estamos, que vocês fazem parte, que nós fazemos aqui, estamos juntos, reunidos como igreja. Fiquei muito feliz. Difícil hoje ouvir uma igreja que diz assim, que se reúne no final do culto e sonha, e que planeja, dizendo assim, aonde nós podemos ajudar na obra do Senhor? Aonde nós podemos nos engajar? Vocês sabiam, e aqui eu vou compartilhar algo com vocês internamente, o que tem acontecido na convenção. Todo o momento de curso, de preparação para o projeto Radical Metropolitano foi 10 meses. Durante esse período, nós tivemos poucas igrejas apoiando. Se a gente fosse dizer no total, 3 igrejas num círculo de mais de 70 igrejas no meio batista da convenção da CIBUC, que disseram assim, nós iremos apoiar algum voluntário do Radical. Eu terminei o curso, comecei o trabalho no bairro, sem igreja, irmão. Eu já estava, como eu disse no começo, conformado com a situação. E aqui nós vemos uma igreja que tem esse desejo de continuar dando fruto. A história da igreja com o pastor Rubens já compartilhou, já tem filhos na fé, outras congregações. E a igreja está sonhando em dar mais frutos ainda. Isso é o quê? É bíblico.
na nossa caminhada de fé, nunca pense, e aqui com todo o respeito e carinho que eu tenho, fico muito feliz por ver uma igreja realmente com homens, senhoras engajadas no trabalho, né? Isso me remete muito à minha infância, à minha juventude, vendo meus avós trabalhando na obra de Deus também, e também na minha igreja, a qual também tem senhoras e senhores que a gente se alegra, né? E também é um exemplo para quem está há muito tempo na caminhada. Eu nasci no lar batista, então eu posso dizer assim, eu tenho quase 30 anos de caminhada de fé. Mas isso diante de Deus não quer dizer nada se a gente não estiver dando fruto. O nosso tempo de caminhada cristã não nos garante que nós estamos dando os frutos corretamente. Ela sim nos dá experiência, nos dá maturidade, nos dá conhecimento, nos dá testemunho. Ela serve como base, mas para darmos frutos precisamos de mais. Precisamos nos envolver mais, precisamos perceber onde é que Deus quer trabalhar na minha vida cada vez mais. Então lembre-se, do momento em que você entende que você foi transformado por Deus, você deve fazer sua avaliação. Daquele ponto até hoje, como eu tenho realmente trabalhado na obra de Deus, me engajado para dar frutos. Então, se sinta encorajado, se sinta motivado, se você tem dado fruto hoje, se você tem sido esse segundo tipo de pessoa, perceba, você pode dar mais fruto ainda. Não estou aqui com sentimento empresarial, né, de você dar resultados. Que no final do mês o pastor vai estender aqui no painel, dando os resultados. A igreja alcançou 10 convertidos, batizou 20 pessoas. Não é esse tipo de relatório que a gente precisa dar satisfação. Porque quem faz a obra é Deus. Você é chamado a proclamar. Quem converte, quem trabalha no coração das pessoas é o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 16. O seu trabalho é unicamente proclamar, não é mudar as pessoas. Quem dá o crescimento é Deus. Lembra lá da conversa do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, quando havia aquelas divisões, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Então perceba, você não está só nessa caminhada, você tem a igreja e você principalmente tem Deus na sua vida. Então se sinta encorajado a dar mais frutos ainda, meus irmãos. Esse realmente é um grande privilégio nas nossas vidas. Da mesma forma como a gente viu lá o verbo cortar, nesse segundo tipo de pessoa existe um verbo chamado também limpar. O texto diz, e todo ramo que dá fruto, ele limpa. E aí o que é o limpar? Talvez seja algo muito familiar nosso. Lembra aquela palavra podar, né? Aquela árvore está muito grande, está já pegando os fios aqui da rua, aí a prefeitura manda, o pessoal vem e poda, corta, né? Diminui ali o tamanho. Essa mesma palavra é no mesmo sentido aqui no nosso português. A ideia realmente é podar, é para que essa árvore, essa videira que está crescendo, esse ramo que está crescendo, as folhas já estão ocupando os espaços dos ramos, que elas precisam ser cortadas para que aonde o fruto vai nascer esteja limpo, e o fruto nasça para que a folha não estraga o crescimento e o desenvolvimento dessa árvore. Então toda árvore precisa de poda, toda árvore precisa ser limpa, justamente para quê? Para que dê mais frutos ainda. Então, nesse pensamento, o que a gente percebe analisando também outros textos? Quando a gente olha lá para Mateus 13, vai ver o momento onde Jesus fala do semeador. E no final do versículo, ele vai dizer que a semente caiu em outra parte, caiu em terra boa e deu fruto, um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. A ideia realmente é que cada vez mais nós demos frutos para a glória de Deus. Então, a tendência é a folhagem crescer. Com isso, vamos perdendo o papel principal, que é dar fruto. As folhas impedem de a luz chegar, tomam o espaço do fruto. Ou seja, quando nós
quando o nosso eu, ou seja, os nossos interesses, os nossos desejos egoístas, quer ganhar espaço, deixamos de dar frutos. E isso Deus faz o trabalho da limpeza. Quantas vezes nós queremos ser dominados pelos nossos desejos? Agora, eu já me dediquei à igreja, passei muito tempo na igreja, e agora eu vou dedicar para a minha vida, né? Eu agora vou viver para mim. Eu vou fazer os desejos que eu não fiz há tempos atrás, né? Isso é uma atitude de uma pessoa que não foi limpada ainda, que não foi podada. Ela ainda não entendeu o propósito que ela foi criada para dar frutos. Ela acha que dei fruto em um certo tempo, agora eu paro de dar fruto. Não, em toda a nossa vida nós devemos dar frutos. Minha avó, hoje estive conversando isso com ela. Ela já está com seus 84 anos. Ano passado, estive com ela no hospital, estava no meu trabalho e recebo uma ligação dizendo que minha avó tinha caído na rua e tinha quebrado a perna, o fêmur. E eu, nas carreiras, saí do meu trabalho, levei ela no hospital. Isso já no período de Covid, a gente entrou no hospital, ela fez uma cirurgia, ela está se recuperando, está voltando a andar. Só que o semblante dela hoje é de tristeza. Ela não faz mais o que ela gostaria de fazer como antigamente. E hoje eu estava fortalecendo o coração dela, dizendo: vó, há 40 anos atrás a senhora estava no campo missionário. Minha avó ajudou a plantar 3 igrejas ali perto do José Walter. Ela é uma das fundadoras da primeira igreja batista do José Walter, junto com meu avô. Talvez ela possa dizer assim, ela pode bater no peito e dizer assim: eu contribuí na obra de Deus. Só que eu disse para ela: o seu tempo não acabou. Se a senhora está viva hoje e Deus tem preservado a sua vida até hoje, é porque o seu trabalho continua, dona Rita. E eu disse: qual é o seu campo missionário? Aí ela disse: é minha casa. Quem está na sua casa? Uma senhora que ajuda ela que não é convertida, não conhece o evangelho. Esse é o seu campo missionário, dona Rita. É os seus filhos que chegam em casa com o coração atribulado porque a mãe está sofrendo e a senhora trazer uma palavra de conforto a seu filho. Então, a gente precisa entender que nós fazemos parte dessa obra e essa obra não termina enquanto Jesus não voltar. Então, igreja, percebemos isso, precisamos ser limpos para que a gente possa dar mais frutos ainda para a glória de Deus. Amém? Então, partindo aqui para o final, eu quero que você entenda. No versículo 3, o texto diz assim: Jesus fala aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aqui, Jesus destaca: como é que eu posso ser limpo hoje, Alisson? Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu posso ser trabalhado naquela área que eu preciso ser trabalhado? Através da palavra de Deus. Através do que Deus tem nos revelado aqui. Na palavra nós vemos Ele dando a missão à igreja, de se reunir, de sair para proclamar. Então nós vemos aqui atitudes, papéis do homem, da mulher, do marido, da mulher. Nós vemos do filho, da filha. Nós vemos aqui papéis de pastores, papéis de liderança, papéis nossos, como irmãos em Cristo Jesus, como filhos de Deus, de continuar a missão. Então é aqui que nós somos limpos. Eu sei que você tem fortes experiências com Deus. Eu sei que em algum momento na sua caminhada você foi impactado sobrenaturalmente, de uma maneira que você pode dizer assim: eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu creio nisso. Mas eu creio muito mais no poder da palavra de Deus. Nós vemos isso lá em Romanos 1,16, dizendo que o evangelho é o poder de Deus. É aqui que a igreja, ela realmente... Obrigado, irmão. Obrigado. É na palavra de Deus que nós realmente somos trabalhados. Então, se existe uma área que nós precisamos dar total atenção,
é na palavra de Deus. Eu dou aula para os adolescentes na EBD, e hoje eu destaquei isso para eles, dizendo da importância que eles têm hoje de estudarem a palavra de Deus. Eu disse, hoje vocês talvez acham que não têm maturidade suficiente para entender o chamado de Deus na vida de vocês. Mas a palavra de Deus tem sido o alimento de vocês. Então vocês não têm justificativa, adolescentes, de dizerem que quando eu chegar na minha fase adulta eu vou servir ao reino de Deus. Não, sirva hoje no seu colégio, sirva hoje nas suas amizades, sirva hoje aos seus professores que muitas vezes vão falar contra o cristianismo, vão falar contra Deus, mas tenha realmente uma atitude de viver a palavra de Deus. Então, Jesus traz esse entendimento para os seus discípulos: vocês são limpos pela palavra de Deus. E, para a gente concluir, eu quero trazer 3 aplicações, 3 ações que vocês vão fazer durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante o seu dia a dia, a partir de hoje, ou então continuar que você já tem se colocado à disposição. Primeiro dela, que tem tudo a ver com o nosso tema: permanecer em Cristo, estar firmado na videira. Todo momento que você pensar, que você estiver naqueles momentos difíceis, que você está sentindo que você está num barco e a tempestade está vindo, e você já não sabe mais o que fazer, você vai lembrar: eu estou firmado em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa maior alegria na videira verdadeira, nessa videira que não falha, nessa videira que não mente, nessa videira que estará sempre conosco. Ou seja, não temos outra direção ao estarmos ligados em Cristo Jesus, a não ser dar frutos. Se nós estamos firmes em Cristo, nós consequentemente daremos frutos. Quais são esses frutos? Seus relacionamentos. Comecem a ter a intencionalidade. Você não está no trabalho somente para ganhar dinheiro. Você está lá também para servir a Deus, principalmente isso, e levar realmente o sustento para casa. Mas comece a orar pelo seu chefe, pela sua chefe. Comece a orar pelo seu parceiro de trabalho, pela sua parceira de trabalho. Senhor, me dá condições de testemunhar. Como é que eu testemunho para elas? Dando um exemplo de bom funcionário, cumprindo horários, cumprindo com as minhas obrigações, porque isso é um testemunho. Hoje, o crente já não tem mais crédito no mercado. Antigamente, se você dissesse que era cristão, você já tinha a vaga certa. Se você chegar hoje na empresa, pense, né? Se você quer mesmo realmente a vaga, se você for dizer que é cristão, talvez você receba alguns preconceitos, alguns olhares assim meio tortuosos para você, né? Infelizmente está hoje corrompido. Só que como bom cristão, você vai dar o exemplo correto, e assim é dar frutos também para a glória de Deus. É você ser um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos, ensinando seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso é dar fruto. É um trabalho mais importante do que eu pegar uma pessoa que não conhece a Deus. Você pode trabalhar uma criança desde cedo. Não jogue esse trabalho para a igreja. A igreja não tem a responsabilidade, irmãos. Aqui eu falo com carinho também, tá? Quem é pai e quem é mãe aqui, me entenda da melhor maneira. A igreja não tem a responsabilidade de criar seus filhos na palavra de Deus. A responsabilidade é dos pais. Você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 6. A igreja não tem a obrigação de ter o cultinho à noite. Ela faz como bônus, como apoio aos pais. Na minha igreja já aconteceu o pai reclamar com o pastor, dizer assim: pastor, estou chateado, não vou vir mais para a igreja porque não tem o cultinho ali. Meu irmão, se não tem, vamos servir junto comigo, porque a gente não tem professor hoje para dar aula para as crianças. Então, se você está incomodado com isso, vamos arregaçar as mangas e vamos dar aula para as crianças lá. Seja você o primeiro a dar o incentivo. Então, assim é que eu consigo dar frutos. É assim que eu consigo permanecer na palavra de Deus. Segundo, a ação que eu preciso entender na minha vida diariamente, em relação a permanecer em Cristo. Essa palavra, permanecer, aparece 10 vezes nesse capítulo 15. E também vemos uma crescente no texto. Primeiro, vemos uma pessoa que não dá fruto. Segundo, vemos uma pessoa que dá fruto. E depois, a gente vê uma pessoa que dá muitos frutos.
Dá um pulo lá para o versículo 5. Olha o que o texto diz. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 2 diz, a primeira pessoa não dá fruto, o segundo tipo de pessoa dá fruto, e agora, essa pessoa que está permanente, que foi limpa pelo Senhor Jesus Cristo, ela dá muito fruto. Essa é a ideia, de realmente a gente estar com o coração na obra, né? Alice, então assim, se eu trabalhei na vida de uma pessoa, e essa pessoa venha conhecer a Cristo, eu dei fruto. Amém. Agora tu quer dizer que eu tenho que dar muito fruto? Tipo, eu tenho que duplicar? Não é nesse sentido, irmãos. Não é questão quantitativa. Não é questão de números. Mas é questão de engajamento na obra. Eu compartilhei isso com um grupo que estava na chamada de vídeo, no sábado que nós tivemos aqui com a igreja. Eu falei sobre a questão do evangelismo. Não é uma atividade em si. Não é para ser um programa da igreja. Eu vou evangelizar. 4 horas marcado, eu vou aqui para a igreja, vou reunir os irmãos e vou sair para evangelizar. Tem pessoas que entendem que o grupo de evangelismo é o grupo seleto. É só aqueles que vão evangelizar. A minha missão, e aqui não é querendo mexer com o grupo de louvor, né? Mas só pegando exemplo, irmãos, o grupo de louvor diz assim, o meu trabalho é louvar, meu trabalho é levar a igreja a cantar a Deus. Não, meu irmão. Todos, pastor, ministério de louvor, líder de mulheres, seja quem for, a nossa missão principal é proclamar a Deus, é proclamar a salvação, através dos louvores, através do relacionamento diário com as pessoas, através do evangelismo, através da pregação, através do ensino. A missão principal da igreja é proclamar a Deus. Então todos nós precisamos nos engajarmos nessa obra. Aí você pode dizer assim, Alisson, você está dizendo que todo mundo aqui tem que ir lá para Aracapé? Não. Seria maravilhoso fazer aqui uma caravana, né, pastor? Pegar 2 ônibus, lotar e a gente ir para lá. Mas o que eu quero, na verdade, o que a palavra de Deus quer é que você comece a ter esse pensamento no acordar. É na hora que você vai sair de casa, no relacionamento diário com a sua família, na parada de ônibus, no local de trabalho. A ideia de um missionário, de uma pessoa chamada por Deus, ela entende que isso não é uma atividade, mas é um estilo de vida. A intencionalidade. Eu me relacionar com as pessoas, não com o interesse de trazer ela para a minha igreja, mas com o interesse de mostrar o amor de Deus que assim me alcançou e que esse amor também precisa alcançar aquela pessoa. Imagina uma casa pegando fogo, e essa casa está ali pegando fogo e existe uma pessoa lá dentro. Qual é a nossa atitude? Será que não é gritar e dizer para aquela pessoa sair daquela casa, até mesmo entrar naquela casa e tirar aquela pessoa dali? É a mesma coisa a pessoa que está indo para o inferno, irmão. O nosso trabalho é resgatar essas vidas. É mostrar o amor de Deus que nos alcançou pela misericórdia dele. Nós também temos essa missão. É por isso que nós precisamos entender, dar mais frutos ainda. Não é pela quantidade. Deus não vai chegar e dizer, Maiquinho, tu deu quanto? Tu levou quantos para aceitar Jesus? 10. A Priscila deu 20. Então, Maiquinho, tu vai ficar aqui, a Priscila vem mais para cá. Não vai ter esse tipo de comparação diante de Deus. O que Ele quer ver é o nosso coração engajado na obra. Isso é muito claro lá no começo da caminhada da igreja que foi dispersa, perseguida. Filipe, ele começa a pregar em Samaria, grande multidão atende o chamado, se converte. E o que Deus faz com Filipe? Vai para o deserto. Chega lá no deserto, encontra um etíope, voltando para a sua cidade, lendo Isaías. E aí ele disse, eu não consigo entender o que está escrito aqui. Isaías começa a pregar para ele, para uma pessoa. E o que o etíope diz para Filipe? O que me impede de ser batizado agora? E Filipe vai lá e batiza ele. Deus tira Filipe de uma igreja que estava se formando em Samaria e leva ele para o deserto para pregar para uma pessoa.
Talvez você foi chamado para pregar para uma pessoa, mas pregue com todo amor que você tem, que Deus colocou no seu coração para pregar para essa pessoa, para se relacionar com ela. Gaste tempo, tenha paciência, não é logo de cara que as pessoas vão querer aceitar Jesus. Talvez ela nunca aceite, mas cumpra a sua missão. Talvez leve, minha avó tem orado pelo meu tio há mais de 40 anos, e ele não quer nada com Deus. Pergunta a ela se ela desistiu de orar por ele. Talvez você passe por isso. Quantas vezes você já orou por algum familiar seu, pedindo pela conversão dele? Continue, meu irmão. Não esmoreça. Não deixe de orar. Não deixe de pregar a palavra, de trazer o ensino para eles. E por último, tenha sempre em mente, diariamente, produzir frutos. Eu quero produzir frutos. Acorde. Coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu quero dar frutos hoje. Eu quero que minha vida realmente resplandeça seja luz para quem está perto de mim, né? Logo, o cristianismo não é ativismo, mas é relacionamento com Deus. Ou seja, permanecer em Deus e não em nossas atribuições humanas, achando que chegaremos a conquistar a salvação pelos nossos méritos. Ou seja, produza frutos, não achando que você vai ganhar salvação por fazer isso, mas por consequência da salvação que lhe alcançou. A nossa atitude a ser impactado pelo amor de Deus é produzir frutos. Se você quer saber se você foi salvo em Jesus Cristo, perceba, eu estou dando fruto para a glória de Deus? Essa é a nossa pergunta. Isso que deve aflorar em nosso coração. Então, eu quero orar pela vida da igreja, eu quero orar pelas pessoas aqui que têm nos visitado. Se você percebeu e tem um desejo de fazer parte dessa videira, você que se encantou pelo que Cristo aqui explanou esse texto com os seus discípulos, como deve ser prazeroso caminhar junto com a igreja, entendendo esse amor de Deus, e você quer fazer parte dessa videira, você é chamado hoje à noite a fazer parte disso. Talvez você tenha dúvidas sobre algumas questões aqui que foram levantadas, que você não está muito acostumado a ouvir sobre isso. Mas não deixe essa dúvida para casa. Converse com a pessoa próxima de você. Converse com a pessoa que lhe chamou. Converse com o pastor. Procure alguém. Não saia daqui sem entender o que Deus quer para a sua vida. E como igreja, dê a mão para essas pessoas que estão nos visitando hoje à noite. Caminhe com ela. Marque uma visita, se coloque à disposição de conversar, de gastar ali meia hora em diálogo com essa pessoa. E eu também quero orar por você, que já tem entendido o chamado de Deus na sua vida, mas que tem protelado, que tem botado dificuldade, que tem colocado justificativa, que tem dado desculpas. Eu compartilhei isso com um rapaz que caminha comigo lá no Aracapé. E antes de a gente sair no sábado à tarde, eu chamei ele para um momento de oração. Eu disse, cara, vamos orar. Porque hoje, por 3 vezes, num dia de sábado, eu pensei em não ir para Aracapé. Eu coloquei 3 justificativos no meu coração e disse assim, Senhor, isso é algo justificado para eu não ir para Aracapé hoje. E se eu não tivesse ido, meu irmão, eu não tinha conhecido o Nilson, um cadeirante, que recebeu a palavra de Deus com o coração aberto. E que terça-feira eu vou estar lá na casa dele. Glória a Deus. Mérito meu? Nenhum. Porque eu estava querendo ficar em casa descansando. E se eu não fosse incomodado por Deus para estar lá, eu não tinha conhecido Ele. Então, meu irmão, tenha esse desejo de dar frutos a cada dia. Como igreja, ore. Clame a Deus por isso. Então, eu quero estar orando por você. Eu não sei qual é o costume aqui da igreja, se chama aqui à frente, se você quer realmente tomar a decisão, se você realmente reconciliar-se com Deus, esse é o momento, faça no seu lugar sentado, mas nos procure no final do culto, procure algum irmão que está ali na porta, não saia daqui sem tomar essa decisão, sem tomar essa ação na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Pai, aqui nós ouvimos a Tua voz, aqui nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e ela não volta vazia. Nós entendemos que nós fomos chamados, somos criaturas Tua. Lá em Gênesis, Deus, Tu diz que tudo que Tu criaste, Tu diz que é bom, é prazeroso, é alegre. O Senhor se satisfez com o que o Senhor criou. Mas no 6º dia,
O Senhor se alegrou mais ainda quando criou o homem e a mulher. No texto o Senhor diz que viu que era muito bom. O Senhor nos criaste para a tua glória. O Senhor nos criaste, Deus, para estarmos perto de Ti. E esse é o nosso desejo como igreja, Deus. Participar dessa obra, Senhor, missionária. O Senhor é um Deus missionário. O Senhor enviou o Seu único Filho para fazer missões aqui nessa terra. E nós queremos fazer parte também disso como igreja. Quero entregar cada pessoa aqui nas Tuas mãos. Eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe dos medos, o Senhor sabe dos sofrimentos que cada um tem passado no seu dia a dia. Então age no coração delas. Deus, quebra qualquer timidez, quebra qualquer barreira, qualquer medo que haja no coração deles. E que eles possam se derramar nos seus pés, Deus, e aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas. Porque a melhor decisão da nossa vida é aceitar ao Senhor. É entender como o Senhor é importante na nossa caminhada. E que o Senhor é tudo em nossas vidas. Também, Senhor, eu oro por aqueles, Deus, que pede por ajuda, que se perdeu ao longo da caminhada, Senhor. Levanta cada um, Deus. Levanta cada um que está dormindo, Senhor. Levanta cada um que está desanimado, Deus. Renova a sua alegria, Deus. Renova o motivo de estar aqui na Tua casa, Deus. Que é se alegrar como igreja e Te louvar, Senhor. E eu quero Te agradecer, Deus, o enorme privilégio que o Senhor tem dado a nós, de ouvirmos a Tua palavra. Nós somos gratos, eternamente gratos a Ti, Deus. Obrigado pela vida dessa igreja, Deus, que está aqui há mais de 20 anos, pregando a Tua palavra. Sustenta cada um aqui, Senhor. Sustenta, Deus, cada um na sua obra. Que venha mais 20 anos, que venha mais frutos, que venha mais igrejas, Deus, que venha realmente mais pessoas engajadas na Tua obra. E que esse bairro, Deus, possa a cada dia conhecer o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém.